Boa noite, galera. Aqui é o Max. E como vocês podem ver, estamos de volta para mais um vídeo barra live, dependendo de onde você está vendo isso. Hoje eu ia, na realidade, fazer um vídeo, ia fazer uma live gravando vídeo sobre o jogo que eu postei hoje no canal, o Milk Side Bag of Milk, e eu ia falar um pouco sobre a história do jogo. Mas, entretanto, todavia, saiu mais coisas sobre o caso do Haluka. E infelizmente ou felizmente, deu bem mais view falar sobre o Haluka do que a gameplay. Então, eu vou falar sobre as novidades. Infelizmente é assim, eu você tá dando mais view, as pessoas querem saber mais sobre, então é isso. Mas eu também não só vou farmar conteúdo, provavelmente, se não tiver mais nenhuma novidade, eu não vou ficar fazendo react de cada uma das pessoas que falaram alguma coisa sobre, não. Eu vou só falar um pouco sobre o que aconteceu com o Tio Jin, né? Porque foi bem sério, beirando o que aconteceu com o Jean L também. Só que, como eu disse, não foi exposto para todo mundo. Pouca gente soube desse assunto comparado com o Jean L, porque o Jean L foi postado no canal do Haluka. O tio Jin só foi falado diretamente para algumas pessoas. Então, isso eu ainda acho o caso do Jean L um pouco mais sério porque foi espalhado pela internet. Além disso, eu vou falar também sobre a Ju, o Scramosin e o Gabs, que eles postaram mais um vídeo. A parte deles, eu vou começar com a parte deles, porque é menos coisa, é mais rápido. E é basicamente eles pedindo desculpas pro Jean e se explicando mais uma vez algumas coisas que eu já falei no outro vídeo. E é isso, eu vou tentar fazer esse mais rápido. E depois eh, eu vou pra parte do tio Jin, que aparentemente é um esposo de mais sério. Diferente do que eu fiz no outro vídeo, esse eu já separei de antemão as partes importantes do que aconteceu. E assim fica mais dinâmico e mais ágil o vídeo, a live. Já que eu não vou conseguir editar isso no PC. Eu tentei editar o vídeo de gameplay. Eu consegui colocar uma introzinha, mas ficou ruim. Eu não sei se ficou legal. Então a única edição que vai ter vai ser um corte ou outro se aparecer propaganda ou coisa assim que eu faço direto no editor de vídeo do YouTube. Dito isso, vamos lá. Começar com a nossa análise barra fofoca do dia. Bem, esse é o primeiro vídeo que eu quero mostrar. Que é. Não, na verdade, esse é o segundo. Esse é o primeiro. Que são a Ju e o Gabs basicamente assumindo algumas. As coisas que eles fizeram, como diz aqui embaixo, ó, assumindo os erros na história. E eu só vou assistir essa parte e o outro pedaço que é falando sobre o assédio do Jean, porque é também uma parte séria. E o resto eu não vou falar sobre porque a gente ainda vai ver umas partes do vídeo do Tio Jin e eu vou comentar sobre isso quando chegar lá. Então, bora lá. E não é a questão que a gente, nossa, a gente foi os santinhos, a gente não fez nada. Não estou falando isso, nem eu nem o Gabs. Eu já falei, a gente errou pra caralho. A gente falou coisa que não devia ter falado. Sim, xingou muita gente, falou que muita gente era escrota. Não é necessário ter falado isso. Foi muito imbecil da nossa parte. Só que eu poderia muito bem não gravar isso, ou gravar só o live do Haluka. Porque eu falei no outro vídeo. Eu morrendo de vergonha, eu tinha consciência que assim que eu mandasse isso pra alguém de confiança, eu falei, ó, tá aqui a minha parte de tudo. Tinha o risco. Eu falei isso no outro vídeo também. É, eles pelo menos admitiram o que fizeram e pediram desculpas, sabe? Que é a parte mais importante de quando você erra. Beleza que tem erros que não são tão simplesmente desculpáveis, mas no caso deles não foi algo extremo. Eles só xingaram uma galera que eles pensaram que eram pessoas ruins. Não é algo, oh meu Deus. Então, eles assumirem o erro e pedirem desculpas, eu acho que é o suficiente. Eles nem deviam estar recebendo hate, tá ligado? Eu acho que da parte deles é isso. A pessoa simplesmente virar as costas pra mim e nunca mais falar comigo. E eu ia entender totalmente. Esse professor Dark, o Putones, quem mais? O Tio Jin, o Ramsés, o Fei, se eles quisessem simplesmente virar as costas pra mim e mandar eu tomar no cu e eu me fuder, eles estariam certos. E eu não ia reclamar. Eu ia falar, não, tá no direito deles. Mas não foi o caso, não foi o que aconteceu. Eles, de fato, tinham um contexto de toda a situação, de tudo que aconteceu. Eles viram nosso vídeo a respeito da cavazada que a gente explicou. E no contexto deles, eles viram que, de fato, a gente foi muito manipulado pelo Haluka. Não tô colocando todos os erros na manipulação do Haluka. Dito isso, se até a galera que foi, entre aspas, ofendida tá desculpou os caras, não tem pra que a galera ficar, ai, eles defenderam o Haluka, tanto faz, a galera que foi ofendida já disse que tá de boa, então esse hate que eles estão sofrendo é totalmente nada a ver. Eu não vejo sentido mesmo, sabe?
A gente também tem isso na história. Porque a galera também adorou falar que, tipo, olha só vocês querendo pular pra fora do barco, agora tá indo tudo mal e tão culpando tudo o Haluka. Não, a culpa é nossa. A culpa é minha e da Juliana. Não tô botando 100% da culpa do Haluka. Eu tô explicando o que aconteceu. Mas com base nisso, a gente errou em vários aspectos também. A gente foi tendenciosos, a gente não quis ver o outro lado da história, o lado do Plutones, o lado do Ramsés, o lado do GL e tudo mais. A gente não quis fazer isso. Isso foi um erro nosso. Isso foi um erro que eu bato no peito e falo, não vai se repetir. E eu peço mil desculpas. E pra mim, eu quero dar um adendo aqui, que é uma coisa que eu devia ter feito antes, só que a gente quis fazer, especialmente nesse vídeo aqui, principalmente pedir desculpas para o Jean. Exatamente, exatamente. A gente chegou a pedir desculpa pro Jean no outro vídeo, mas foi brevemente, não foi, tipo, um vídeo de desculpa decente. Deixar isso adendo aqui. Mano, a gente tinha um contexto que não existia ali. O cara simplesmente fez a gente acreditar, manipulou, pra acreditar que o Jean era a pior pessoa do mundo. Sendo que o cara não fez aquilo, tá ligado? É um pouco, a consciência não é um pouco pesada com o Jean, mas nem um pouco, tá ligado? Eu acho que ele é um bom. Eu vou pular esses áudios porque a gente já viu, não faz sentido passar novo, mas o que importa é o que eles falaram, entendeu? Eles já pediram desculpa, eles pediram desculpas, pelo que eu entendi, diretamente com o Jean. No Twitter do Jean, ele até falou com eles, reagiu, inclusive, a isso, então não faz sentido mais pra mim, essa, entre aspas, briga que tá rolando com eles. Porque, tipo, ficar pegando no pé da galera, deles dois especificamente, acaba trazendo muito mais imagem negativa para pro Jean e para quem sofreu de verdade, porque faz parecer que os fãs ou a fandom deles é tóxico e ataca inclusive quem não tem nada a ver. Então eu acho que isso é meio que é até pior pro Jean, mesmo com o pessoal querendo defender ele, fazendo essas coisas, entendeu? Eu acho que quando você ataca alguém assim, mesmo ela tendo admitido que errou e pedido desculpa e as pessoas já tendo aceitado as desculpas delas, isso só piora o cenário todo. Não faz sentido continuar com isso. Aqui é a outra parte, Comecei a ver essas pessoas falando que a gente ainda assim queria tratar o Jean. que é sobre justamente sobre o suposto assédio que o Gina tinha cometido, que até eu acho que é uma TikToker, postou uma carta aberta e tal, alguma coisa assim. Só que aparentemente, supostamente, o Jean teria falas com ela, com essa menina e tal. Então isso também provaria que ele não assediou a outra menina também. Beleza, a questão dele aqui de onde eu venho a gente fala botar chifre, não sei se em todo lugar é assim. Mas o fato de ter botado chifre no cara, no namorado dessa menina, é uma atitude meio para de ideia. Eu não acho isso legal, mas não é o principal aqui, não é sobre isso que se trata todo o assunto. Então eu vou dar um play aqui só pra vocês verem. E é isso. Como filho da puta, assediador, eu parei pra rever o vídeo e eu entendi o porquê que as pessoas estavam levando por esse lado. E foi por conta desse áudio do WhatsApp que eu mandei pro Haluka no dia que a gente bloqueou, que basicamente eu falo isso aqui. E se de fato for comprovado que o GL assediou essa outra mina e tudo mais, ele é um filho da puta, ele vai pagar pelas consequências, vai ter que provar, ela vai ter que provar também, vai ser outra treta que vai começar e pelo visto o nome dele não vai sumir tão cedo, entendeu? E sim, se a gente soubesse do contexto que a gente sabe hoje, eu teria sido muito menos educado do que eu fui nesse áudio, tá? Eu ainda tava tentando manter a compostura, a gente ainda tava meio inseguros do que fazer, se a gente de fato só bloqueava e postava o vídeo, se mandava alguma coisa, ou se mandava ele se fuder. Então a gente sentou e pensou por vários momentos, eu falei, ó, eu acho que a forma mais honesta é mandar real na lata, bloquear, cortar contato e acabou por aí. Então foi. Porque aparentemente esses dois são duas pessoas bem tranquilas, então eles realmente ainda estavam querendo fazer a boa vizinhança com o Haluka, né? Por isso que eu tive que manter a minha compostura, porque eu tava literalmente me tremendo de raiva, até que a Juliana tava tendo uma crise nesse momento, como eu já falei pra vocês, então eu usei a força do cu pra manter a calma, mas eu não tava calmo. Eu queria mandar se fuder com todas as letras. Mas já que agora a gente tem mais contexto ainda do que a gente já tinha naquela época, eu posso falar com todas as letras que eu acho o Haluka um manipulador, filho da puta, desgraçado, mentiroso do caralho, tá? Não digo que concordo, mas faz total sentido essa raiva toda da galera. Principalmente eles tendo sido manipulados do jeito que foram. Eu não digo que concordo porque não me atingiu diretamente, então não faz sentido eu falar isso. Mas que eu acho o Haluka bem desprezível, eu acho. Mesmo não tendo nada a ver com a história, atitudes falam por si. Independente do que ele fale, as atitudes já foram feitas e eu acho ele uma pessoa bem desprezível. O resto dos adjetivos eu não vou concordar nem discordar. Tá, caso não tenha ficado explícito aí. Então, Haluka, se você estiver vendo esse vídeo, fique sabendo que é essa visão que eu tenho de você hoje, tá bom? Especialmente depois de saber que praticamente 90%, se não mais, das coisas que você falava pra gente, era mentira, era bullshit, era manipulado, tá? Então, ó, meus parabéns, você conseguiu ser aí uma das pessoas mais desprezíveis que eu já conheci na internet. Mas enfim, tô fugindo muito do ponto, deixa eu voltar pra cá. É que nem eu falei ontem, a gente gravou aquele vídeo, por quê? A gente viu a mensagenzinha do senhorzinho Haluka querendo me culpar. Mas foi por causa de você que eu postei a Cal? Aí a gente tiltou. Depois que eu li aquela frase, eu falei, não é possível que o cara vai querer me culpar por ter editado e postado a Cal. É sério isso. Fora outras Ele ainda coisas, mandou ela essa meteu no uma meio coisa do... Bom, voltando àquele áudio do WhatsApp, No por meio da eu parada. acabei esquecendo de dar mais contexto a respeito do que exatamente eu tinha falado lá, porque caso você não tenha percebido, obviamente tivemos uma suposta situação onde o Jean supostamente teria ficado com uma influenciadora, então que ela postou uma carta no Instagram dela, dizendo que, mas ele teve comportamentos indevidos comigo e não sei o que, pá. Mas um detalhe que vocês não se atentaram é que a data que a gente mandou esse áudio pro Haluka foi no dia 14 de abril. A carta foi postada no dia 15. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Gabs, como você já sabia dessa situação antes de sair a carta? Pois bem, por causa dessas mensagens aqui. Obviamente, a gente ficou com o pé atrás, porque não pode desconfiar nada
É basicamente isso. O Haluka, né? Ainda tentou é, manipular mais ainda os caras. Então, é, mesmo depois disso tudo, ele ainda tentou manipular a galera. O que pra mim mostra o desespero que ele tá ligado? Ele viu que não tem mais gente apoiando, viu que não tem mais ninguém, as únicas pessoas que estavam apoiando ele botou pra longe também. E isso mostra o quão desesperado ele tá. Então, eu vou me pronunciar ainda, a menina vai falar sobre. Isso é as últimas cartadas dele pra ele tentar pegar um pouco do público que ele tem e dizer, ó, me defendam. O que eu não acho que vai funcionar mais. Ainda mais depois de eles terem exposto, assim, o que ele pretende fazer, né? Ah, tá mutado. do terraplanista no mesmo momento. A gente chegou, o Haluka manda. Você fala que a A Terra é gente. redonda, você duvida. Não, se o Haluka chegar hoje e falar que a Terra é redonda, eu viro terraplanista no mesmo momento. A gente pegou e mandou. Calma lá, ele falou, calma lá, pô. cara, isso aqui é true? Pode acontecer isso? Ele falou, não, isso aqui é true mesmo, tá no grupo lá, um negócio desse, enfim. Aí falou, não, Sim. beleza, ok. Basicamente, a gente já tinha colocado na cabeça que a gente ia cortar relações do Haluka, mas a Juliana perguntou, oxe, como assim? E aí o Haluka entrou em mais detalhes, dizendo que a fulana vai se pronunciar sobre ele, que ele havia assediado ela, beijou ela à força e tudo mais. Eu não me surpreenderia Pesado, se fosse pesado. mais uma mentira de Haluquinha, tá? Não bota a mão no fogo pra essa porra, mas nem fudendo mais. E após isso, ele também falou que a máscara do Jean está prestes a cair e que teremos a prova de que ele de fato é um assediador. Pois é, né? Até hoje não tem prova, pai. Até hoje não chegou, tá? Estão fabricando prova, pô. Se tratando do cara que forjou o áudio, não duvido não, tu forja a prova daqui a pouco. Que pena que seria se, talvez, Talvez. tá? Talvez, cogitando, assim, imaginação, ó. Imagina de novo, tá? O Jean tivesse provas de um elevador, assim. De que foi consensual, assim. Nossa, ia ser muito. Consensual. Que situação absurda, né? Não tem nada a ver com o que a gente Só tá falando, assim. cogitando, Imagina, só né? Que cogitando. isso. Assim, loucura demais, Nunca muita loucura isso. aconteceria. Então, só pra finalizar o meu contexto, esse áudio que eu havia mandado pro Haluka era referente a essas informações somente que eu tinha. Tanto que eu falei, se for comprovado que ele de fato fez isso, pau no cu dele, tá ligado? Mas eu confesso pra vocês que eu, Justo, pessoalmente, estou justo. muito ansioso pra ver o desenrolar dessa treta toda, né? Mas enfim, vamos ficar na guarda aí, né? Afinal de contas, a gente não sabe de nada, né? Bom, Bem, deles, é basicamente isso. Eu achei importante trazer essa parte do Jean porque tava rolando. E querendo ou não, é uma parada paia, o que ele fez. Mas não tão paia quanto querem fazer parecer, né? Querem printar ele como assediador e no máximo ele só foi desleal com a concorrência. Digamos assim, botou gaia no parceiro. Não é legal, mas não é crime também, né? Deixou de ser uns séculos atrás. Infidelidade. Enfim, depois disso, dessas duas partes, eu acho importante também falar um pouco sobre a questão do tio Jin, né? O famoso Uncle Jin. Só, inclusive, sobre ele, né? Eu tinha falado no último vídeo, que eu tinha privado o vídeo da treta que ele teve muito tempo atrás com a batata com pepino. Porque eu tinha falado algumas coisas que eu não achei legal, então eu descobri a ferramenta de edição do YouTube. E eu cortei as partes que eu não achei tão legal. E o vídeo tá de volta no ar. Acho que até deu uma ou duas visualizações novas nele. Mas é uma treta antiga, eu só botei de volta porque faz parte da história do canal, né? Vídeo de quase 2 anos atrás, ou 2 anos atrás, não tenho certeza agora. Então eu achei que seria melhor só tirar a parte que eu não achei tão boa e disponibilizar o vídeo de novo. É vídeo antigo, mas se você quiser ver, veja para saber dos primórdios da internet. Não, não é tudo isso não. Mas não tem nada demais. Dito isso, deixa eu botar aqui o outro vídeo que eu queria mostrar. Ahn, certo, aqui. Basicamente, o Haluka fala que não conhecia o tio Jin, que ele era um maluco tarado, sei lá, que estava atrás dele, perdão. É, mas aí, quando, quando o tio Jin se pronunciou, ele basicamente soltou print, só que tudo era mentira, né? Tipo, esse aí, que ele fala assim. Porque o tio Jin, basicamente, na conversa, deixa eu ver se tem um... Ah, melhor começar daqui. Eu vou dar play e vocês vêm. Falo pro Haluka, acho que te amo, e não tô de meme. E ele responde, ô mano, não brinca não, você me congelou agora. Eu falo pra ele, tu aquece meu coração. E logo ele responde, é recíproco, meu bem, só tenho olhos pra você. E logo após eu falo, se eu tô dormindo, não me acorda. E ele responde, se for sonho, eu só te acordaria pra te beijar. Tá fudido, parceiro, não vai se livrar de mim tão fácil. Aí é demais, né? E essa parada do fudido meu parceiro, quase que é verdade, né? Porque, loucura. O cara namorou com o cara por 3 meses, eu acho que ele fala. E mesmo assim ele mandou uma dessa de que não, nunca não conhecia ele. Ele tava atrás de mim. Loucura, simplesmente loucura.
diferente do Jean, pelo menos o Haluka não postou isso na internet, né? Mas espalhou pra todo mundo que era amigo dos dois que o Jean era maluco. O que é simplesmente paia. Não tem outra palavra pra falar, não. Paia. Não sei se chega a ser crime. Não. O do Jean com certeza foi crime. Mas esse do tio Jin eu não sei se foi crime porque não foi exposto pra todo mundo. Mas eu acho que consideraria uma difamação pela questão dele ter espalhado pra colegas de profissão, né? O que no futuro poderia até atrapalhar o tio Jin em conseguir collab, propaganda, essas coisas, porque ele ia ficar mal falado, mesmo que não publicamente, nos ciclos, ele ia ficar mal falado. E outra coisa, muito paia, é aqui o. Deixa eu colocar aqui. Que o tio Jin descobriu que o Haluka sempre gravava call e espelhava pra uma galera, entre eles. Deixa eu colocar aqui. Edição em tempo real. Ó, E ao mesmo tempo que ele tá gravando, ele tá simultaneamente compartilhando tela pra 2 pessoas. Vai que já? Pronto. Nossa, ele falar pra streamar tela, fodeu. o tio Jin mostra que, mesmo enquanto eles estavam conversando, o que não devia ser surpresa mais depois a gente ver o que ele fez com o Giano, mas ele mostra que, enquanto eles conversavam, o Haluka gravava e espalhava pra mais gente a call. O que, é como eu disse, eu não tenho certeza se é crime, eu acho que deve ser, mas não tenho como afirmar também. Eu supostamente é, mas não tenho certeza. Não que sirva de muita coisa. Enfim, deixa eu botar de volta aqui. Isso. Ele tá simultaneamente compartilhando tela pra 2 pessoas. Vai que já? Pronto. Nossa, ele falar pra streamar tela, fodeu. Alô? Entre essas 2 pessoas, Imagina isso, tu tá falando com a galera. Aparentemente, os dois. Eu não sei dizer agora se eles ainda estavam namorando nessa parte aí, porque aparentemente eles ficaram namorando por cerca de 3 meses. Mas, diga aí, você tá namorando com a pessoa por 3 meses, aí termina por motivos pessoais, e a confiança que você tinha naquela pessoa, a pessoa estraga jogando pra galera conversa privada. Muito paia, absurdo. E eu acho que é crime também, mesmo não tendo sido público, eu acho que nesse caso também é crime, mas eu não posso garantir, né? do Haluka, como participou de diversos vídeos do canal dele. E nessa época eu não conhecia o Levi, só que eventualmente eu me aproximei dele. E foi ele que me alertou de todas essas coisas que o Haluka falava nas costas de mim. Oi, eu sou o Levi e eu era amigo do Haluka. Eu já gravei alguns vídeos com ele, como do Mario Games, do Luizão. Enfim, como mostrado, o Haluka compartilhou essa call pra mim e na época eu não conhecia o Gui. O Haluka dava a entender que o Gui é uma pessoa perseguidora, doente, de acordo com ele. E também falava coisas horríveis sobre o Gui. Depois dessa call que o Haluka acabou compartilhando comigo, o Gui e o Haluka se reaproximaram. E ao mesmo tempo que ele falava pra mim que o Gui conseguia parcerias pra ele, que ajudava ele em edição e tal, ele também falava que o Gui é uma pessoa burra e manipulável. E que também tinha até uma certa dependência emocional do próprio Haluka. Se aproveitando disso, o Haluka tinha vantagem dessa situação. E antes de conhecer o Gui, eu passava pano porque eu achava que ele era um babaca. Ele falava que o Gui era uma pessoa promíscua, red pill, rato de academia, enfim. Porém, acabei tendo contato com o Gui. É. Não sei nem o que falar, cara. Eu fico me colocando no lugar dos caras, tá ligado? Porque imagina isso, você tem confiança nessa pessoa e do nada, alto xingamento nas suas costas. Não. Eu não sei nem o que, o que eu sentiria no lugar deles. Que simplesmente é um negócio absurdo. Num dia, a pessoa tá namorando com você, no outro, você é a pior pessoa possível. É meio absurdo demais. O Gui não era aquilo exatamente que o Haluka falava que ele era. E quando eu percebi isso, eu me senti no dever de avisar o Gui sobre o que estava acontecendo, né? Sobre o que o Haluka estava falando sobre ele. Eu e o Gui, a gente já teve nossos problemas, mas a gente já resolveu, então acho que isso não vem muito ao caso. E nisso, quando eu contei pro Gui o que o Haluka falava sobre ele pelas costas, eu descobri que o Haluka também falava mal de mim pelas costas. Então eu e o Gui fomos questionados nessa call a respeito de toda essa situação. Ele não negou nada e também afirmou. Eu vou te falar que não precisa se preocupar, que é uma call tranquila, não é pra ter dor de cabeça nem nada do tipo. Não, por isso que eu tava multado. Eu falei, se vocês começarem a soltar cachorrinho minha, eu vou quitar, tá ligado? Né? Mano, Caralho, cara. Mano, Relaxa. por mais que tenha acontecido tudo que aconteceu, a gente tem respeito por ti pra caralho ainda, relaxa. Exato. É o que vamos ver, pode lançar as perguntas pra gente ver se é verídico. Cara, então, eu queria saber, mano, por que tu falou pro Levi que eu sou uma pessoa burra e facilmente manipulável? Tem isso gravado? Eu não lembro de ter falado essas palavras. Pode ter que eu tenha dado a entender uma coisa, mas com essas palavras eu não falei nada. Tu falou que tu me chamou de burro, que tu não tinha admiração por mim e que eu era facilmente manipulável. Tu tem isso gravado? É foda, né, velho? Vindo do cara é foda, foda. Enfim. E É que que não- você é manipulado por você, é óbvio, né? Não sei se você ainda é. Mas quando eu te conheci era bem assim. Mas a questão é a seguinte, mano. Como eu falei, eu sou youtuber, né? Eu trabalho com a internet e eu não quero que ninguém veja isso aqui. Eu também sou youtuber. Então. Por isso mesmo que eu tô aqui, desse jeito. Eu vou ter que mostrar a causa de você assumindo que foi abusivo e tóxico comigo? Cara, Ou não? Não precisa mostrar, Então não velho. tem por que esconder nada aqui. Não tem por que esconder nada. Não tô entendendo por que tu tá falando isso, tá ligado? Ele sabe de tudo isso, mano. Bom, como eu posso dizer? Eu não gosto de nenhum de vocês dois. Uhum. Eu não confio em nenhum de vocês dois porque vocês mentem. Cara, por que que... inclusive, uma das coisas Eu não gosto de nenhum de vocês dois porque vocês dois mentem.
Chega a ser absurdo, né, velho? Quando você sabe quem é a pessoa que tá falando. Que tu falou pra ele, tipo, eu me diminuía muito pra ele, tá ligado? Não que vai mudar alguma coisa, mas eu assumo pra caralho mesmo. Eu só não busquei ajuda antes porque eu tô duro de grana, cara. E agora quando eu receber, eu vou pagar um psicólogo e tal, eu vou melhorar, voltar a produzir meu conteúdo direitinho, voltar a fazer minhas coisas. Mas, porra, toda essa situação me agrediu muito psicologicamente, cara. Interferiu diretamente na minha vida. Eu brinquei de roleta russa com a minha vida, cara. Agora voltando pra interação que o Raluca teve com a Juiz Camus. É, é o que eu falo, cara. Você se põe no lugar do cara e você pensa, putz, imagina você numa situação dessa, velho. Chega a ser. Pra mim é inimaginável. Eu não sei o que eu faria numa situação dessa. É realmente tenso demais. Simplesmente você espalha você saber que espalharam pra todo mundo que do seu ciclo de trabalho. Quer dizer, tem que levar em consideração que o cara trabalha como youtuber. Então, se você espalha pros youtubers que ele é um assediador, isso daí, simplesmente você tá cortando, fechando as portas do cara pra todo tipo de trabalho. O que é, cara, se não for crime, é muito quase isso. Porque você tá prejudicando os futuros empregos que esse cara pode ter. Porque, imagina, você faria uma collab, por exemplo, com alguém que é um assediador? Eu não. Acho que a maioria das pessoas também não. Então você falar pelas costas dele que ele é isso pra todo mundo, ninguém mais vai querer ter contato com esse cara. E simplesmente é isso que o Holocausto faz, né? Aqui é sobre a questão do Stalker, que aparentemente o Haluka tinha fingido que ia se matar. Pesadíssimo. Para as pessoas poderem ficar do lado dele, o que é absurdo. 21. E a gente foi se aproximar somente no próximo ano, dia 8/4/2022. Entre esse período, a gente trocou no máximo 7 mensagens, como tá aparecendo aí na tela. E mensagens totalmente vagas, com um período enorme entre elas. E detalhe, essa call que você envia, que é eu me desculpando por ter sido tóxico com você, foi somente depois do nosso relacionamento. O período do acontecimento da call que você tá falando, pra esse vídeo que você enviou, são muitos meses. E você dá a entender que logo depois que revelou que é biologicamente mulher, eu comecei a te perseguir. E não é verdade. Mas eu acabei de ver aqui no vídeo que eu postei, né, nessa outra conta, tinha um comentário lá e era do Tio Gui falando assim, isso aí deve estar alterado, cadê a call completa? Tipo, logo ele, tá ligado? E já bateu na minha cabeça, que arrombado esse moleque. Sim, eu realmente comentei nessa suposta call que você vazou. E você fala como se eu estivesse falando uma grande besteira, sendo que não fui só eu que percebi que aquela call tava meio estranha. Não fazia sentido pra mim apenas um trecho de 4 minutos, sendo que a gente sabia que aquela call tinha 3 horas. Eu somente comentei o que eu achava, não fiz nada demais. E detalhe, tá, ele tava uma semana atrás me parabenizando pelo crescimento do canal. Ele tinha acabado de ver o vídeo do Jael e ele achou muito engraçado. Sim. Isso é paia, mas ele disse que parabenizou porque achou que tinha sido armado. Eu não confiei não nisso. Eu acho que ele realmente achou engraçado. Como a maioria do pessoal achou engraçado de primeira e depois que foram ver que tava tudo errado, né? Então, acho que não precisava dizer, foi porque eu achei que era armado. Não, achei engraçado na hora, depois percebi que tava errado, foi mal. Eu entrei em contato com você no Instagram dia 6 de fevereiro de 2023, às 5h50 da manhã. Mano, saca só, tava pensando umas paradas aqui e real queria te pedir desculpa por toda aquela situação. Acho que foi bem bosta tudo aquilo. Queria te falar que tô de boaça e foi um estresse bem desnecessário. Espero que esteja tudo dando certo no seu trampo, com a sua mãe, com seus amigos, sei lá. Queria te dizer só isso mesmo. Sucesso, tudo de bom. E você me respondeu, tranquilo, mano. Fico feliz de ver isso. De verdade. Desculpa também. Eu falei muitas coisas desnecessárias pra você na época. Não me orgulho daquilo. Não sei se viu a fotinha que eu postei ontem com a lua que você me deu de presente, mas eu quero que você saiba que mesmo eu não expressando isso de forma correta quando chegou, ela é muito especial pra mim e tenho muito carinho por ela. Sucesso pra você também, mano. Eu nitidamente tava tentando fazer as pazes e ter uma Porque não tem muito o que discutir, além de ver o quão desprezível é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, cara. É simplesmente absurdo. Acho que essa é a parte que ele mostra que estava sendo gravado. É o seguinte, quando eu te conheci e a gente começou a ter um interesse amoroso um pelo outro, você sempre deixou eu te tratar no pronome feminino. Inclusive você falava que preferia. E como que você fala que se sente tão desconfortável com isso e ao mesmo tempo retribuía todo o carinho que eu dava quando eu te tratava no pronome feminino? As prints estão aí na tela. Prestem bem atenção em cada print que tá aparecendo. Isso é outro assunto, né? Que aparentemente o Haluka não seria trans de verdade. Seria só na frente das outras pessoas. Acho que pra manter o canal ou algo assim. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não sou LGBT. Então eu não sei o que passou na cabeça do Haluka, se ele realmente era LGBT e só fingia que não era porque gostava do Jin, ou se ele não era e fingia ser, ou se ele preferia que as pessoas pensassem que ele era biologicamente homem porque não queria sofrer preconceito, enfim. São muitas possibilidades e não dá pra bater o martelo sobre isso. Então eu prefiro nem discutir muito sobre. Não é algo que eu sequer ache relevante. Mas o Jin cita isso porque o Haluka falou, ele até me tratava no pronome feminino. Então, pra ele faz sentido falar sobre isso, mas pra mim é Eu meio... trato ele no pronome feminino, entendo.
Inclusive, nesse próprio vídeo que você vazou, você mesmo fala isso. Mas eu não. Tipo, depois a gente conversar, tu sabe que eu não fiz mais idade, que eu errava. Eu ficando com raiva, mano. Bunda no TikTok. Não, eu nunca falei sobre rebolar no TikTok. Nos últimos áudios que eu te vi no WhatsApp. Não foi fazer Foi totalmente pejorativo pra eu ter feito. É basicamente isso. Eu não vou enrolar muito mais, porque não tem muito mais o que falar, é só isso. A Ju e o Gabs se desculparam com todo mundo, é o que importa, não faz sentido ter críticas ainda em cima deles. E o Jin, aparentemente ele vai querer processar o Haluka também, pelo que eu entendi. E tá mais que certo, tem que processar mesmo, é que nem eu falei no outro vídeo. Vai processando até a pessoa parar de fazer crime, pô. Se é crime, tem que processar e pronto, não tem muito o que fazer. Agora, realmente tem que ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não acho que o Haluka vai conseguir voltar tão fácil pra internet. Eu não vou dizer que tô sentindo pena, porque eu sinceramente não tô. Mas também não é legal ir pra cima do cara, ficar atacando hate, essas coisas. Porque vai ser tudo resolvido de acordo com a lei. Que é o importante, pra falar a verdade, né? Não faz sentido ficar de briguinha na internet. O Jin postou o vídeo, se defendeu. O Jean postou o vídeo, se defendeu. A Ju e o Gabs postaram o vídeo, se defenderam. E o Haluka tentou postar vídeo, não conseguiu se defender. Porque afinal ele tá errado. E agora vai ser coisa de justiça, não tem mais o que falar. Vamos ver se o Haluka não vai falar nada, né? Daqui pra frente. Se não vai surgir mais coisa ainda. O que eu particularmente tô achando aqui quase impossível já, porque o tanto de coisa que aconteceu é um absurdo. Mas é isso. Quem assistiu, obrigado por assistir.